Olá pessoal, tudo bom? Voltando para as nossas lives, hoje vamos estar conversando com o João Schorme de Amorim, que é o coordenador do nosso curso aqui de Ciências Aeronáuticas, né? Vou falar um pouquinho sobre o mercado da aviação antes e pós-coronavírus, né? Para quem não conhece, não sabe, o João Schorme de Amorim tem mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento no EGC da UFSC, especialização em Estratégia e Segurança Pública na Unisul, especialista em Administração de Aeronaves na Marinha, graduação em Direito na Univale, graduação em Ciências Políticas, Polícia Militar de Santa Catarina, comandante do Batalhão de Aviação da Polícia de Santa Catarina, Polícia Militar de Santa Catarina, instrutor de voo, examinador de voo, comandante de aeronave tipo helicóptero, mais de 3.000 horas de voo. O currículo é grande, gente. Eu não vou estar lendo todo aqui também. Eu acho que a gente está começando essa live. E a gente vai falar um pouquinho, voltando aqui à questão do tema, né? O mercado da aviação antes e pós-coronavírus. Até fixei aqui o título da live hoje, o foco da live hoje aqui embaixo. Estou vendo que o pessoal está entrando aí, né? Até colocando aqui, vou acenar aqui para algumas pessoas, né? O cara sabe tudo de aviação, realmente, sabe bastante mesmo. Mas é interessante colocar que, antes dele entrar aqui na nossa conversa, a questão de tudo que a gente fala e todos os meios de comunicação, a gente vem falando muito de uma especulação também, né? Porque isso nunca aconteceu no mundo, a situação que a gente está vivenciando hoje na aviação mundial, né? Essa paralisação. Deixa eu ver se ele já entrou aqui, que eu já vou chamar ele o Schorme de Amorim aqui para o nosso bate-papo, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Lembrando que para participar tem um pontinho de interrogação aí do lado de comentários. As perguntas são feitas através desse pontinho de interrogação, tá bom? Aqui nos comentários eu não consigo acompanhar todos, tá? Então, assim, ó, eu quero ser piloto. Aqui o curso eu faço... Agora perdi já o comentário, mas acho que estava falando a respeito de quero fazer o curso de piloto, se faz aqui na AeroTD. Legal falar que a AeroTD é uma instituição de ensino, é voltada para a área da aviação. A gente tem cursos voltados para pilotos, ciências aeronáuticas, né, de mecânico de manutenção, comissário de voo. Mas a ideia dessa live, a gente bater um papo sobre o tema sugerido. A ideia aqui não é estar comercializando nenhum tipo de curso, não estar comercializando nada. A ideia o foco hoje aqui é falar no mercado da aviação de forma geral, né? Como é que vai ficar a empregabilidade, como é que vai ficar a situação das empresas, o mercado em si. Tá bom? Amorim, seja bem-vindo. Eu estava brincando com o pessoal aqui, falando um pouquinho do teu currículo aqui. Acabei parando de ler na metade, é muito grande o seu currículo, tem bastante coisa. Não, que isso. Não, que isso. Boa tarde, Juan. Boa tarde a todos. Aí uma satisfação grande poder conversar sobre esse assunto que é do dia. É um assunto que está impactando direta ou indiretamente a todos nós. Sim. O Amorim, vamos entrar assim, então, numa questão bem importante já para a gente discutir. Eu estou vendo aqui que tem 18 pessoas aqui na live, né? À medida que a gente vai conversando, normalmente vai aumentando. É legal dizer que a live ela fica gravada e depois a gente publica tudo lá no blog da AeroTD, lá no blog Decore Seu Futuro. Aí o Michel Moraes entrando aí, faz tempo que eu não vejo esse cara. Tá lá em Pelotas agora, né? Da banda Samba Solto, o cara tem bandinha de pagode, é uma coisa que faz tempo que a gente não vai para uma festa também, né? Até pedir pro Charles e o pessoal da banda Indes também um dia botar uma musiquinha aí para dar uma animada no pessoal. A gente tá em casa, né? Também que tem bastante live por aí acontecendo. Mas vamos lá, Amorim. Quais são os custos para uma operação de uma empresa aérea? A gente consegue entrar assim, o que uma empresa aérea está perdendo, está ganhando, porque ela recebeu, afetou muito com relação a isso, né? Como é que ela está sendo impactada, principalmente a questão dos custos? Tem muita gente que diz assim, parou de voar, não tem mais custo nenhum, está tudo parado, botou funcionário tudo para licença, não remunerado, então não tem custo nenhum. Como é que funciona isso? Tu pode dizer assim, como essa empresa está sendo afetada agora na questão de custos? No momento de coronavírus agora? Isso, olha só. No momento como este que nós estamos vivendo, uma empresa aérea está sofrendo bastante. Vários setores estão sofrendo, mas as empresas aéreas estão sofrendo bastante. Para ter uma ideia, a receita de uma empresa aérea, de tudo que ela arrecada, 83% corresponde às passagens aéreas. É
um índice bastante alto, 83%. Ou seja, se as pessoas não estão voando, se as pessoas não estão viajando, se as aeronaves se encontram no solo, significa que esse dinheiro não está entrando para as empresas aéreas. Aí é aquilo que você falou ali no começo. Pois é, mas se não está entrando, a aeronave não está voando, eu não estou gastando com combustível. E veja só, combustível, nós falamos de receita, agora falamos de despesa. O combustível de aviação corresponde a 30% das despesas de uma empresa aérea. Se ela não está gastando 1/3 de tudo que deveria gastar em combustível, então ela não está tão ruim. Mas não é verdade. Vamos pegar uma empresa aérea brasileira, qualquer, das 3 maiores, que estão com 40% até 60% das suas aeronaves no solo, neste momento. Essas aeronaves podem não estar gastando combustível, mas elas estão gastando na manutenção. É obrigado, a manutenção ela é obrigatória. Os seguros aeronáuticos são obrigatórios. E assim outras despesas correlatas. Então, as empresas aéreas continuam tendo um custo bastante elevado, mesmo no período de poucos voos. Parece um contrassenso, mas essa é a realidade, mano. Tem a manutenção, para quem não conhece, a manutenção da aeronave, ela vence, né, por horas de voo, por horário de pouso e decolagem, mas ela tem também a validade, né? Tem muitos equipamentos que vencem e a aeronave está parada, sem uso, mas tem o prazo de validade, como se a gente fosse comprar um produto no supermercado. As peças, equipamentos da aeronave tem isso. Além de outros custos, né? A gente estava falando anteriormente de seguro, tem várias outras coisas aí de aeronave, de tudo mais, o leasing que está vencendo. Então, esse custo que as pessoas às vezes não computam, né? E é um custo nenhuma alto, empresa né? aérea possui uma aeronave, a princípio, né? Nenhuma empresa aérea possui uma aeronave totalmente paga dela. Essa aeronave está sendo paga, ela vai se autopagando na vida útil dela com os voos que vai fazendo. Mas essa aeronave parada, o proprietário, a empresa proprietária, continua pagando essa aeronave. Por mais que ela negocie com os seus fornecedores, com os seus credores, que também estão sofrendo na outra ponta, mas ela tem que continuar pagando. Então, os custos operacionais para uma empresa aérea continuam sempre bastante altos, mesmo neste momento. Se era alto enquanto voava, mas logicamente que se tinha receita entrando. Então, esse fluxo de caixa, essa movimentação financeira é que dava saúde para a empresa, juntamente com os aspectos regulatórios, né, de cada país ou da própria OACI. Mas a empresa sobrevivia. Muitas com dificuldades, mas sobreviviam. Agora, nessa situação, é aquilo que nós estamos lendo nos jornais e acompanhando os dados técnicos do ANAC, em que muitas empresas terão que se reinventar. Tá. Até deixa eu só frisar mais uma vez a participação das perguntas. Eu estou vendo que tem gente comentando, dando olá, bom dia, alguma coisa assim. As perguntas elas são feitas através do pontinho de interrogação que tem ali do lado da aba de comentários, tá bom? Amorim, tu tocou num ponto, acho que bem importante, que é a questão de receita. Isso a gente já falou em outras lives, que é a questão do... A empresa aérea, ela simplesmente para de ter receita, ela está vivendo uma situação nesse sentido também, né? Porque ela não está podendo voar, ela para de vender passagens. Ah, mas está vendendo passagens lá para o ano que vem, fazendo promoções. Mas isso, 80%, com certeza, que ela depende dessa venda, caiu muito. E aí também aquela questão que ainda mantém alguns custos. E aí a gente começa a falar que tem algumas ações do governo para o setor. Tu pode falar um pouquinho dessas ações, como é que elas estão vindo, elas estão valendo a pena, como é que está entrando essa parte dessas atitudes do governo, que na verdade também a gente tem que lembrar que o Brasil não é um país rico como a gente está vendo em outros países. Por que não faz que nem nos Estados Unidos? Isso. Faz que nem na... Gente, temos que adotar a nossa realidade, mas como é que tu vê assim, esse sinal assim, do governo e tudo mais? Olha só, Juan, países europeus e até países, por exemplo, lá na Nova Zelândia, né, eles adotaram uma situação diferenciada. Os governos estão socorrendo as empresas aéreas, como também estão socorrendo outros setores da sociedade. Só que lá é diferente, como você bem disse. A estrutura que eles têm para fazer isso é muito diferente com a estrutura que eles têm para cuidar das pessoas, no próprio caso do coronavírus. No Brasil é diferente. O Brasil já não tinha dinheiro, e essa é uma verdade, já não tinha dinheiro para investir. Apenas pagava, né,
apenas cuidava do custeio. Com essa situação que nós estamos vivendo, né, em função desse coronavírus, em função da pandemia, em função do necessário isolamento social, claro, a situação financeira, a situação do Brasil na parte de finanças, ela diminuiu bastante, porque as pessoas já não estão mais recolhendo os impostos que recolheriam, e aí os estados devem ser socorridos, como de fato serão socorridos. Os estados sendo socorridos, esse dinheiro vem da onde? Ele vem da União, embora tenha nascido nos estados e nos municípios, mas ele vem lá da União. E aí fica aquela pergunta, né? De que forma o governo federal, de que forma a União vai socorrer as empresas aéreas, sendo a empresa aérea, ou sendo o setor aéreo, poder aéreo, poderíamos dizer assim também, mas o setor aéreo tão importante como fator de desenvolvimento nacional. Sim. Como fazer isso se nós não teremos dinheiro? Então, por exemplo, o governo federal, no mês de março, editou uma medida provisória onde ajustou algumas situações para as empresas aéreas, como, por exemplo, que elas não têm necessidade de mexer no seu caixa para fazer alguns pagamentos, né, para que ela tenha esse dinheiro em caixa. Uma outra situação, como exemplo, a devolução das passagens aéreas dos voos, entre aspas, não voados, essa devolução, esse reembolso em até 12 meses. Isso tudo para que diminua um pouco essa preocupação das empresas e esse sofrimento de caixa das empresas. As empresas estão satisfeitas com isso? Não. A gente lê todo dia que as empresas aéreas não estão satisfeitas só com isso. Mas nós sabemos que o cobertor é tão curto, se é que ainda há um cobertor para se cobrir, que dificilmente o governo federal vai poder fazer alguma coisa para as empresas aéreas. Lembrando que talvez poderia vir uma outra pergunta aí, mas apoiar empresas aéreas não seria um privilégio em relação aos outros setores? Sim, nós poderíamos dizer que sim, depende do ponto de vista. Mas se nós formos levar em consideração que a atividade aérea é um fator de desenvolvimento nacional, é um fator de riqueza nacional. Uma vez, acho que eu já falei numa live, que nós temos 7 trilhões de dólares em... correção, 7 trilhões de reais em nosso PIB. E 1,5% desse PIB advém da atividade aérea, direta ou indiretamente. Então, é algo de desenvolvimento nacional e que nós não podemos deixar de lado. E também não esquecendo que a atividade aérea ela é feita através de concessão. É como se fosse um serviço público concedido a um particular para executar, mas não deixa de ser um humus, uma obrigação pública. Tanto é que essa atividade é regulada, no caso, pela ANAC, e também reguladas por outras tantas legislações. Por quê? Porque ela desenvolve uma atividade de interesse público. Então, por isso que o olhar governamental, que o olhar do Estado tem que ser também diferenciado com relação à atividade aérea. Até porque, Juan, desculpe, fala-se sempre na atividade aérea em milhares de dólares. Não existe uma peça ou um investimento para se fazer com 100 reais, com todo o respeito, né? Na aviação, nós falamos em milhares de dólares. É tudo muito caro. É uma alta tecnologia. Eu sempre digo assim, um avião de carreira, um avião de uma companhia aérea, um avião, esse que nós vemos aí cruzando o Oceano Atlântico e nos nossos continentes, ele possui ali toda a tecnologia e todo o conhecimento embarcado. Ali tem mecânica, tem física, tem química, tem biologia, tem psicologia, né, por causa das relações humanas e dos fatores humanos ali envolvidos. Ou seja, tudo que você imaginar em tecnologia e conhecimento humano como ciência está embarcado em um avião. E isso demanda pesquisa, isso demanda dinheiro. E o Brasil sempre se posicionou, sim, como um pioneiro, não só por causa do Santos Dumont, também, né? Como nosso pai da aviação, então, embora histórica, né? Havendo controvérsias por parte de alguns outros países, mas o Brasil sempre foi pioneiro no fazer voar, mas também na construção de aeronaves. Tanto é que o nosso parque aeronáutico é invejável e invejado aí pelo mundo.
Ô Amorim, até vamos ver se a gente consegue levar um pouquinho do astral desse bate-papo, porque a gente só falou de coisas um pouco pesadas, assim. Vamos falar um pouquinho do seguinte, porque assim, a gente tem visto muito uma preocupação, e aí eu acho que tem tudo a ver com o tema da nossa live hoje, que é com relação antes e pós-coronavírus. Como tu vê o mercado da aviação no Brasil? Porque a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos, América do Norte, né? A gente olha para esses países e sempre compara com o Brasil. De certa forma, a gente até pode comparar, né? Se a gente for pensar na aviação antes coronavírus, o que tu acha? A gente fala antes coronavírus, depois durante coronavírus e depois pós-coronavírus. O que tu acha? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim, fica mais fácil. Como é que estava a situação da aviação no Brasil? Olha, o Brasil, a aviação do Brasil estava crescendo. Até a Agenda 2020, quando se fala em Agenda 2020, se falava a Agenda de 2020 a 2030. Então, era uma agenda na aviação para o Brasil que previa um crescimento muito grande. Eu assisti uma palestra do comandante Seiotti, o ano passado. Nós assistimos até essa palestra, onde ele trouxe esses dados de um cenário de futuro muito real dessa evolução no mundo e aqui no Brasil. Bom, mas eis que no caminho tinha um coronavírus, né? E esse coronavírus, logicamente, que está a fazer essa releitura de tudo que está por acontecer. Então, as agendas, elas estão sendo refeitas. Veja só, aí quando a gente fala em cenário, e a gente sempre tem que trabalhar, nós temos que trabalhar sempre com cenário, quer na nossa vida pessoal, quer na nossa vida profissional, ou na nossa vida empresarial. A gente tem que trabalhar com cenários. Se você tiver só um cenário, você pode estar 100% certo, mas você pode estar 100% errado. Então, a gente nunca trabalha com um cenário só. A gente trabalha com vários cenários, de preferência com 3 cenários. Esses cenários, então, para o futuro, se apresentam da seguinte maneira, no que eu consigo ver e captar aí dessa leitura do que está se falando no Brasil. Bom, primeiro, dizer que nada é certo. Por incrível que pareça, por uma das primeiras vezes, eu tô velho, não vou dizer a minha idade aqui, mas quem está assistindo aqui já viu que é velho. Então, mas na minha vida... Não dá para ver os cabelos brancos porque raspou, né? Senão teria mais tudo, que né? Eu. Mas veja só, nessa minha vida, eu ainda não tinha vivido, não tinha presenciado, portanto, uma situação de tanta insegurança que eu estou vendo no mundo. Não falo particularmente só da minha pessoa, da minha vida, não, mas eu digo do mundo como um todo, nos mais diversos setores. E não é diferente aqui na aviação. Então, essas pessoas, as empresas, as organizações, elas não sabem, de fato, o que elas vão fazer a partir do mês de maio. Mas será que é no mês de maio? Todo mundo está torcendo para que seja a partir do mês de maio, que nós tenhamos aí uma situação de mais tranquilidade, que a vida começa a voltar ao normal. Mas nós não sabemos. Nós queremos isso, mas nós não sabemos. Torcemos por isso, mas nós não temos certeza disso. Então, veja só, é um dos poucos momentos, inclusive nem momentos de guerra, porque mesmo no momento de guerra, para quem estuda as guerras, a Primeira Guerra Mundial, falando das guerras modernas, a Segunda Guerra Mundial, já nem falo das outras guerras, porque as outras guerras todo mundo já sabia quem ia ganhar e quem ia perder, inclusive a do Vietnã, que os próprios americanos já sabiam desde o começo que eles iam perder aquela guerra. Mas outros interesses estavam ali em jogo. Mas, mesmo durante as guerras, se tinha prognósticos. E hoje, assim, nós estamos numa indecisão bastante grande, porque mexe com a nossa saúde, mexe com a nossa vida, e não é algo de você dizer, eu vou colocar tropas, no sentido figurado, né? Vou colocar tropas para vencer um determinado inimigo. Esse vírus ainda ninguém sabe nem como vencê-lo. Bom, voltando objetivamente aqui para a aviação. O cenário positivo é que em breve isso tudo fique apenas no passado, como foi o H1N1. Hoje mesmo eu assisti às reportagens de 2009 sobre H1N1. Respeitadas as devidas proporções, se falava a mesma coisa. Colocar máscara, isolamento social, claro que em menor grau, distanciamento, crianças não indo para aula, estudo em EAD e que o mundo ia mudar. O que aconteceu? Logo depois do mês de agosto de 2009, tudo antes no quartel de Abrantes. Então, nós podemos ter essa situação de, ao terminar essa situação, que nós terrível que estamos vivendo, tudo voltar ao normal
E, logicamente, que vai levar um tempo para as empresas aéreas, para a infraestrutura aeronáutica, para que as pessoas que trabalham no setor aeronáutico consigam se recompor. E aí, em um ano e meio, as coisas estarem normais. Isto é o que se espera e tem que se trabalhar para isso. Da mesma forma, nós temos que imaginar que, e a situação permanecendo como está, ou piorando por conta de algum surto, e falando aqui no Brasil especificamente, como aconteceu na Espanha, a Espanha estava batendo palmas. A Itália também, no primeiro momento, batendo palmas que eles estavam saindo daquela curva ruim. E, de repente, veio uma pedra que caiu em cima da cabeça deles, que eles estão agora tentando se recuperar. A gente espera que isso não aconteça, mas temos que estar preparados também para isso. E a outra situação, né, seria uma situação pessimista, da qual eu particularmente não acredito, né, que seria de a aviação parar por muito tempo. Mas isso não, na minha opinião, dei uma opinião fazendo uma leitura de cenário, tirando conclusão, cada um. Ela envolve muitos recursos, muitas pessoas. A aviação envolve, sim, muito dinheiro. A aviação envolve carreiras, sonhos. Aliás, poucas coisas são tão ligadas a sonhos como a aviação, realização de sonhos. E aí passa por universidades, academias da Força Aérea, institutos de engenharia, de voo, de etc., indústrias, muita coisa, né? Sonhar Sim. em ser piloto, sonhar em ser comissário, sonhar em ser mecânico e tudo mais. Ser um gestor aeroportuário e tal. Então envolve muita coisa. Logicamente, eu acredito que tão logo passando a situação, gradativamente, a situação melhora. Tá? E existe, Juan, uma outra situação, da qual eu particularmente não acredito, que é aquela visão romântica do mundo, né? As pessoas, nesse momento, por causa da quarentena, de estarem privados de companhia de outros seres humanos ao seu lado, eles começam a refletir. Isso é bom, claro, nós vamos tratar depois, lá na frente, eu acho, tratar sobre a necessidade da reinvenção. Mas aí, nós temos que ter cuidado. Muitas coisas estão sendo colocadas na internet, e a internet digitou, clicou, postou, milésimo de segundos está para milhões de pessoas, postado para milhões de pessoas. Então tem que ter muito cuidado, porque a gente vê também aquela visão romântica de que o mundo não será mais o mesmo, que as pessoas, a partir de agora, serão todas angelicais, boas, que nós só vai se fazer reunião EAD, ninguém EAD, mais vai conversar presencialmente. Que a gente só vai comprar as coisas no mercado pedindo pela internet, que o ensino... Não, o ser humano, ele é equilibrado, ele vai gostar disso, mas ele vai gostar da sua maneira tradicional de viver. Então, e é para isso que nós temos que estar preparados. Então, especificamente na área da aviação, é importante fazer essa leitura para que você esteja preparado para quando um determinado cenário acontecer, você esteja bem. Ou melhor, que os danos sejam diminuídos para você. Porque se você não se preparar, você vai ser pego de surpresa e o mercado não vai absorver. Mas o mercado não vai absorver aquele que não estiver preparado. Lembrando que ele vai dar um salto tão grande porque as aeronaves vão precisar voar, o combustível vai precisar ser vendido, as escolas devem continuar formando os seus pilotos, os seus tripulantes de uma maneira geral, e isso vai dar um boom lá na frente. Né? Você pega, por exemplo, o céu da Europa, que agora está bem diminuído o número de voos, mas mesmo assim é muito maior que o número de voos aqui no Brasil. Mas você pega os céus americanos e os céus europeus, que estão diminuídos, daqui a alguns meses aquilo vai estar coberto. Tu vai olhar ali no movimento de voo, virtualmente, olhando, você vai ver o céu ali totalmente lotado de aviões. E aí aquela pergunta, você está preparado para tripular a aeronave? Você está preparado para abastecer a aeronave? Você está preparado para fazer a gestão? Ou seja, tudo aquilo que envolve a parte de aviação, que vai de engenheiros de voo, controladores de voo, e etc, etc. Então, por que eu digo isso? Porque muitas pessoas que a gente conversa, tanto na internet, como vê na televisão, eles às vezes apresentando, estão desanimadas. E serão essas pessoas desanimadas que vão ficar para trás, porque depois tudo vai voltar ao normal e você vai ficar para trás. Não deve.
Amorim, só recapitulando aqui, depois eu já vou passando aqui o pessoal. Gente, as perguntas são feitas através do pontinho de interrogação que tem no lado de comentários. Agora eu vou botar algumas perguntas, mas eu vou tentar recapitular aqui e depois eu vou te passar para te recapitular e responder essas perguntas, que eu acho que ela tem tudo a ver. Então vamos lá, assim, ó. Pelo que tu colocou, então, antes do coronavírus, a gente tinha um cenário de 2018 e de 2019 com uma grande expansão. 2020 estava sendo previsto uma expansão maior ainda, principalmente eu acho que daí tu não chegou a colocar, mas eu acho que é por causa da aviação regional, né? Tinha uma expectativa muito grande em cima dessa aviação regional. Veio o coronavírus, deu uma sacudida com tudo, e aí agora a gente está esperando pós-coronavírus, né? E aí, mas é uma questão que eu me pergunto com relação à parte de, vamos lá, pós-coronavírus. A ideia de projeção de desenvolvimento, na verdade, na aviação no Brasil, ela tinha muito mais a ver a necessidade pela falta do transporte aéreo em várias regiões que a gente não tinha, né? Do que o contrário. Mas deixa eu jogar as perguntas, que elas têm tudo a ver com isso, né? Como será o mercado de trabalho após a crise, né? Eu estava sendo contratada na MMA, Isamelo 4, né? Aí tem uma outra pergunta que tem relação com isso também, que daí é aqui, ó. Quanto tempo após o corona vocês acham que as empresas devem voltar a contratar? Aí do _Koch, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, nesses cenários que tu colocou, né, Amorim? Porque o potencial a aviação tem, pelo que eu entendo, no Brasil de se desenvolver. Mas a gente depende muito da demanda, é isso? Exato. Olha só. Nosso colega aqui que fez a pergunta sobre contratar, né? Então, nesse primeiro momento em que as empresas deram uma pequena parada, estão pedindo para os seus funcionários ficarem em casa, depois elas vão chamar esses funcionários, veja, vão chamar os funcionários que se mantiveram atualizados e preparados para aquele novo momento. Chamar esses novos funcionários e aí, então, quando houver uma estabilização, voltarão a contratar. Escutando alguns especialistas, né, dos sindicatos, das empresas também, eles imaginam que, a partir do ano de 2021, a situação tende gradativamente a se normalizar. O ano de 2020, para realocar aquelas pessoas que estão em casa, mas que se encontram, entre aspas, ainda contratadas pelas empresas aéreas, para depois suprir uma demanda. Mas veja só, eu peguei alguns dados aqui que eu acho bastante interessantes quando a gente fala da aviação comercial e da aviação geral aqui no Brasil. O Ron até falou, dando uma ênfase aí à aviação geral. Olha só, na aviação comercial, a aviação comercial no Brasil, olha o tamanho do Brasil, atende apenas a 126 municípios, dos 6 mil e poucos municípios. É muito pouco, né? Você comparar isso com a aviação, por exemplo, nos Estados Unidos, nem há como. Você pode comparar, né? Mas você não pode querer compreender isso querendo fazer uma comparação pura e simples com os Estados Unidos. Tendo uma ideia, em número de passageiros no Brasil, no ano de 2009, nós tivemos 94 milhões de passageiros no Brasil como um todo. 94 milhões de passageiros. Só um aeroporto de Atlanta nos Estados Unidos teve 107 milhões de passageiros. Olha só, começa a ver o potencial do Brasil, não? É uma coisa, assim, gritante essa diferença. Aí eu não fui lá para o J. Kennedy, eu não fui para a LaGuardia, eu não fui para os outros aeroportos super, hiper movimentados aí dos Estados Unidos. A mesma coisa nós poderíamos dizer para países pequenos, que são menores que estados pequenos aqui dentro do nosso Brasil, lá na Europa, onde o número de passageiros e o número de voos são bastante. Para ter uma ideia, no voo doméstico aqui no Brasil, o ano passado nós tivemos 816 mil voos. Eu nem peguei a comparação aqui dos Estados Unidos, mas se nós formos ver, logicamente que é absurdamente maior, né? E isso na aviação comercial. Mas na aviação geral, que é uma aviação grande aqui no Brasil, em relação à aviação comercial, a aviação comercial tem 685 aeronaves. Só. 685 aeronaves voam na aviação comercial aqui no Brasil.
e 17.300 aeronaves voam na aviação geral. Aí você vai perguntar para mim, mas Amorim, todas as aeronaves estão de fato voando? Também não é verdade, né? Porque mais ou menos só 70% da frota está operacional. 30% dela, da aviação geral, não estaria operacional. Mas mesmo assim, um número significativo. E aí atende a 1.225 municípios. Mas é um quinto só de todos os municípios que nós temos no Brasil. Então, hoje, a Santa Catarina, nós temos só 5 aeroportos. Movimentamos, deixa eu ver aqui, movimentamos aqui no nosso estado 7 milhões de passageiros o ano passado. Em 2018, perdão. Não deve ter variado muito. 7 milhões de passageiros nos 5 aeroportos aqui do estado de Santa Catarina. Mas nós teríamos, mas Santa Catarina é um estado pequeno. Mas agora pega um estado como Goiás, Minas Gerais, o próprio São Paulo, que já tem um movimento grande na sua aviação geral, o Centro-Oeste, que tem sim um movimento grande com a sua aviação agrícola, a sua pequena aviação, transportando pessoas também, sim, cargas. Mas o Brasil é muito grande. Então, a expectativa na Agenda 2020 é que a aviação geral crescesse bastante aqui no Brasil. Não sabemos, fica uma incógnita aqui para os próximos momentos. É bom ver que a aviação geral, ela emprega diferente do nosso público que nós estamos conversando. Eu estou vendo aqui algumas perguntas. Eu fui contratado pela empresa tal, para ser comissário, para ser mecânico, para ser piloto, etc, etc e tal. Ou para fazer a gestão num aeroporto, etc. Isso eu tenho recebido, Amorim, desculpa até te interromper, isso eu tenho recebido em quase todas as lives. Para te ver o que tu está falando, que como tem sentido tudo que tu está falando. Porque assim, nós tivemos um ano de 2018 que as empresas tiveram lucro bom, vamos dizer assim. Em 2017, eles tiveram um lucro muito bom. E a ideia para 2020 era ter uma lucratividade melhor ainda. Então, tinha muita gente em processo seletivo dentro das empresas quando atacou o coronavírus. Então, as empresas estavam prevendo tudo isso, né? Então, até mesmo as empresas aéreas foram pegas, de certa forma, de surpresa por tudo isso que está acontecendo agora. Ninguém esperava a paralisação, a atitude de alguns governadores, não vamos entrar aqui, mas também vão fechar aeroporto como se ele pudesse. Então, assim, são coisas que as pessoas às vezes não têm noção também da importância da aviação no mundo, né? E para o país. Então, assim, essa falta. Isso tudo impactou muito. Então, a projeção que nós temos da aviação no Brasil hoje, e aí o que eu acredito tem muito potencial e vai continuar com esse potencial, né, durante até alguém assumir esse mercado, ocupar esse espaço, né? Agora, o que a gente tem que pensar dentro disso o que demora e o que vai demonstrar esse tempo de retomada, que aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, é a questão da demanda, né? Eu acho que isso é extremamente importante na aviação, né? Como nós temos uma demanda bastante grande, e a ideia é que o Brasil continuasse a crescer e a enriquecer, no sentido de ter um PIB sempre maior, logicamente que a aviação também cresceria junto, principalmente essa aviação regional, que é a aviação que, por incrível que pareça, tem uma capacidade muito grande de absorver a mão de obra, né? São os mecânicos, são os pilotos, são demais tripulantes, são os despachantes e etc., que voam por esse Brasil todo e que organizam essa aviação no Brasil todo. Como o Brasil é muito grande, repetindo, a ideia é que a gente tenha, num determinado momento, essa retomada. Então, em havendo aumento da riqueza, a aviação é algo que cresce naturalmente. Neste momento, é verdade, nós sabemos, então, que neste momento, a situação, sim, ela ficará estagnada até que as próprias empresas, até que o próprio mercado descubra o que vai fazer. Por exemplo, as grandes empresas. E quando eu falo grandes empresas, depende do setor onde ele está trabalhando. Uma grande empresa do setor da aviação comercial é diferente de uma grande empresa numa aviação geral. Mas vamos pegar uma grande empresa em qualquer setor desse. Essas empresas que não tiverem capacidade de sobrevida, elas deixarão de existir. Mas veja só, a empresa vai deixar de existir, mas a atividade não.
É isso que às vezes as pessoas não conseguem fazer essa leitura. A empresa deixa de existir, mas ela deixa de existir e outra vem e ocupa o espaço dela. Vamos pegar o exemplo, não vou citar nomes aqui de nenhum tipo de empresa, mas uma empresa que recentemente deixou de voar nos céus brasileiros. Agora, no ano passado. Essa empresa é uma empresa... Eu não vou dizer o nome, mas... Mas ela é uma empresa... Eu vou ir quantas vezes com essa empresa, quem está me escutando aqui, vou quantas vezes, uma grande empresa, maravilhosa, com uma boa propaganda, ela deixou de voar. Sim. Por exemplo, vou para Nova York. E eu digo aqui porque eu fiz o último voo dela de Nova York para o Brasil no dia 26 de janeiro de 2019. Foi o último voo dessa empresa. Aí eu pergunto, as pessoas deixaram de ir para Nova York por causa daquela empresa que não fazia mais aquele voo? Não. Uma outra empresa assumiu esses passageiros e os colocou para voar naquele momento e nos momentos futuros, até hoje, até o pré-coronavírus. Então, a demanda sempre vai existir e alguém vai ocupar esse lugar. No caso das grandes empresas, que são as empresas que vão voar essas aeronaves, fazer a gestão disso, que não é uma briga nossa, digamos assim, nós estamos aqui mais pensando nos nossos empregos e no nosso trabalho em si, mas são essas empresas que vão dar o nosso trabalho. Essas empresas, elas serão ou absorvidas, ou fazer consórcio com outras empresas, de acordo com o que a legislação autoriza, né, dentro das leis do Código Brasileiro da Aeronáutica, mas também das outras leis regulatórias do setor aéreo. E continuarão a voar. Então, as pessoas, muitos colegas que são comissários, que trabalhavam ou trabalham como comissários, e outros que estavam para ser contratados, me fazem essa pergunta. Mas o Amorim, e agora? O que vai acontecer? A empresa tal está pedindo solvência, né? Dentro de um termo jurídico, que não é falência. E agora? O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo e com meus colegas? Veja, a empresa poderá até mudar de nome, né? Por exemplo, Transbrasil já existiu, hoje não existe mais. Mas todo mundo voltou a fazer, aliás, continuou fazendo os voos da Transbrasil e muito mais rotas. Então, eu acho que há um certo medo e exagero plantado, às vezes, ou por falta de conhecimento, ou por medo mesmo, porque a pessoa não tem a visão do todo. Por isso a importância de, nesse momento, dar uma parada, colocar os pés no chão, já que não está voando, coloca os pés no chão para se reinventar. E a reinvenção de si próprio passa, profissionalmente falando, e não só como pessoa, né? Porque às vezes só como pessoa fica muito romântico, mas também profissionalmente falando. Tá. Bom, Morinha, até é legal tu colocar, porque a aviação ela tem muita ligação com o PIB, com a economia, que já colocou bastante aqui. É interessante colocar que o Brasil ele tinha um potencial muito grande, e o Brasil ele tem um potencial muito grande, principalmente na agricultura, né? E acompanhando aí o Twitter da nossa ministra Tereza Cristina, né? A gente vê que a agricultura é um setor que não está sendo afetado. A gente teve de 2019 para 2020, a gente teve um crescimento muito grande. Então, assim, isso é bom, é uma notícia positiva que a gente está tendo para o nosso país, né? Muitas áreas, muitos setores estão sendo afetados, mas outros que não estão sendo tão afetados, né? Eu sempre que eu dou consultoria para uma empresa voltada para a área do agronegócio, que é lá do Mato Grosso, e a gente tem conversado bastante, eu disse, não, essa vez a meta que a gente tinha para 2000 vamos dizer assim, ó, o faturamento que a gente tinha em 2019, a gente já bateu. A gente já está estimando um crescimento muito grande agora para 2020. Eu disse, tá aí o coronavírus. O coronavírus não afetou, porque a lavoura não está sendo afetada com relação a isso, né? Então, isso é bacana a gente ter que pensar no crescimento, no potencial que o Brasil tem. E aí teve uma outra live que a gente fez com o Seriotti, que ele falou a respeito do fechamento das empresas, que é a questão do seguinte, normalmente, essa empresa até que te referiu, uma das questões que afetou muito ela foi a questão do leasing das aeronaves, ele colocou. Na época, ela não estava pagando, a empresa que fez o leasing disse, olha, me dá essas aeronaves de volta porque outra empresa está querendo. Isso. Isso não está acontecendo agora no momento, porque todas as empresas brasileiras, se tivesse algum leasing para ser negociado, para ser entrar... eles estão aceitando negociar, porque não tem ninguém querendo aeronave, agora está todo mundo no chão, né? É uma questão então, de demanda. A ideia, essa pressão a empresa aérea não está sofrendo tanto, né? Mas uma coisa que tu colocou extremamente importante é o mercado, ele se autoajusta também, né? Então, a gente tinha empresas aí que tinham um nome que hoje já tem outro,
É, a gente pode citar das que estão no mercado. A gente tinha a Varg, que está dentro da Gol. A gente tinha a Trip, que está dentro da Azul. A gente tem a TAM, que tem a Latam. Então, a gente começa a ver essas junções e tudo mais, tudo para pegar e absorver o mercado, principalmente agora nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, dessa expansão. E legal a gente acompanhar também, que eu acho que teve também um desenvolvimento da questão dos aeroportos, a questão da infraestrutura que o governo está utilizando. Teve agora, nesse momento de coronavírus, acho que teve ainda 2 ou 3 aeroportos que foram inaugurados, que foi de Bonito, e teve mais 3 aeroportos que foi agora concedido verba e tudo mais para fazer toda essa questão de melhoria na infraestrutura, né? Eram investimentos já previstos, né? Claro que ninguém sabe os futuros investimentos, mas os investimentos já previstos, eles continuaram, né? Porque os aeroportos que foram privatizados, que foram cedidos, né, à participação privada, como o caso, por exemplo, da cidade onde nós moramos aqui, Florianópolis, né? E, aliás, Florianópolis foi considerado aqui o segundo melhor aeroporto, em termos de conforto e tudo mais, do Brasil. Por quê? Porque houve um investimento, assim como em outros aeroportos. E esse investimento, veja só, quando a gente fala da aviação, como ela aglutina, por isso a importância da visão sistêmica para isso, como ela aglutina várias atividades, que os conceitos hoje dos aeroportos são conceitos shopping, né? De várias atividades gravitando em torno do aeroporto. E que essas atividades também futuramente forçarão o retorno da atividade aérea em altos níveis. Você falou da nossa agricultura, né? No Brasil, agricultura e alimentação, setor de alimentação, mesmo com os restaurantes fechados, isso não diminuiu, porque as pessoas, ninguém deixou de comer, a não ser as pessoas que porventura estejam, né, numa situação de pobreza, né? Mas de uma maneira geral, as pessoas continuam comendo, ou vão no mercado e compram, ou pedem para o mercado trazer pela internet, ou então vão lá num takeaway, lá no delivery, lá, né? Mas continuam comendo. Na agricultura, a mesma coisa. No mundo, com essa situação, o Brasil só tem 8% de terras agriculturáveis. Somente 8% do seu território se planta. É diferente de qualquer outro país, onde é pequenininho, mas se planta grandes extensões do território. E mesmo assim, é muito pouco se comparado ao que se produz aqui no Brasil, mesmo com os 8%. Então, é verdade, essa é uma notícia que saiu nessa semana, ou na semana passada, dizendo que o Brasil vai ser visto como o celeiro do mundo, não mais aquela visão romântica que se tinha no Brasil, o celeiro do mundo, que se falava antigamente, mas agora, de fato, porque o Brasil vai ter que alimentar esses países onde nós temos vários tipos de problemas. Olha só, eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, eu converso para treinar o inglês com ele aqui 3 vezes por semana. E ele me contando da grande dificuldade, ele mora no estado de Indiana, na área rural, ele contando da grande dificuldade para se contratar pessoas para fazer o serviço da colheita. Olha só o impacto grande nos Estados Unidos. Além das pessoas que lá estão morrendo, das pessoas que estão isoladas. Por quê? Porque quem faz a colheita não são, de uma maneira geral, americanos. São pessoas que vêm da América Central, são pessoas que vêm, muitas vezes ilegais, passam um determinado período, ganham o seu dinheiro fazendo a colheita e depois vão embora. Só que agora, com o coronavírus, essas pessoas não estão nem podendo entrar e nem podendo ir trabalhar também. E os Estados Unidos, grande como é, grande produtor que é, ele está dizendo o seguinte: meu Deus, a minha agricultura está diminuindo porque eu não tenho ninguém para colher. Daí você vai dizer o seguinte: mas existe a mecanização. Claro, existe também a mecanização, mas nem tudo é feito na mecanização, né? Não parece que os Estados Unidos lá é tudo tão assim evoluído. Tudo inteligência artificial. Né? Então, veja que isso impacta. Aqui no Brasil, então, nós vamos ter essa grande oportunidade. E aí, nós temos um aluno que voa aviação agrícola, um dos tantos que temos no nosso curso de Ciências Aeronáuticas, e ele contando do trabalho que ele está tendo, da contratação de gente que ele está tendo para dar conta do serviço, por exemplo, da aviação agrícola. Então, é aquela pergunta: toda a aviação parou? Tem partes da aviação que não param.
Sim. Aliás, tem algumas empresas de táxi aéreo que estão tendo uma lucratividade até maior, um movimento até maior agora nesse momento, porque muitos empresários que voavam de empresa de linha aérea passaram a dizer, não, eu tenho verba, eu quero garantir a saúde da minha família e tudo mais, eu vou botar num avião particular, vou chamar aqui para fazer o voo, né? Até deixa eu só falar um pessoal aqui, eu tô vendo que tem muita gente aqui na aba de comentários, até tem uma pergunta aqui relacionada à questão dos nossos cursos, né? A gente aqui na AeroTD, a gente tem o curso superior de Ciências Aeronáuticas, o superior de Gestão na área da aviação, comissário de voo, mecânico e tudo mais. Só que assim, ó, a ideia da live aqui agora não é estar falando sobre os nossos cursos. Mas se você entrar lá dentro do nosso site, procurar lá, tem o chat, tem a equipe comercial que vai estar atendendo vocês. Tá bom, gente? Desculpa estar fazendo essa comercialização, de certa forma, entre aspas, mas a ideia é até para não deixar as pessoas aqui perguntando várias vezes a mesma coisa. Tá bom? Amorim, a gente já está quase chegando no fim, o papo vai indo rápido, né? E como vai? A gente já chegou da aviação, a gente chegou a falar de agricultura, mas tem tudo ligação, né? A aviação ela está ligada diretamente a tudo isso, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui relacionada, foge um pouquinho disso. Vamos ver se a gente pega aqui, que é uma pergunta da Tafi Kleina. Oi, eu gostaria de saber se neste momento pilotos em geral estão recebendo, né, a receber seus salários. Acho que isso daí não é tanto da tua área, né? Mas a gente pode dizer, eu acho que um pouquinho, que tem muito piloto que está trabalhando, está recebendo, né? Diminuiu a questão da jornada de trabalho, então diminuiu a questão de horas de voo, milhagem, coisa nesse sentido. E muita gente recebeu licença não remunerada, né? Eu estou falando isso porque eu fiz uma live com o pessoal do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Então, isso depende mesmo da situação. Mas eu acho legal, porque cabe no nosso assunto pelo seguinte... Porque nós tivemos dentro das empresas aéreas uma postura muito legal de seus colaboradores, né? Que é o entendimento sobre a situação que a aviação está vivendo e começar a tentar chegar e dizer assim, ó, nossa, eu vou entrar de licença, eu tenho condições, eu vou cuidar da minha família, eu vou fazer isso. Mas essa conscientização a respeito disso. Eu não vou entrar aqui tanto na questão dos acordos entre sindicato, empresas, seus colaboradores, mas eu estou falando da postura de muitos profissionais, sendo eles pilotos, sendo da questão profissional dentro dos aeroportos, mecânicos, que sem entrar nessa discussão, foram lá e pediram, olha, eu estou entendendo a situação da empresa, eu estou abrindo mão, estou saindo agora com licença, porque depois a ideia é retornar, né? É mais ou menos por aí, né, Amorim? Só fazendo um parênteses aí, o seguinte, nós temos que... Essa pergunta foi interessante da nossa colega, do nosso colega ali, que é o seguinte, ó, um piloto de linha aérea, uma piloto de linha aérea, para os mais velhos, né? Não para os mais novos, talvez não vão entender, mas para os mais velhos, é como aquele homem de 6 milhões de dólares, o seriado lá da década de 70, né? Em que um homem biônico valia 6 milhões de dólares, hoje seria 30 milhões de dólares, mas um piloto, uma piloto, é muito caro. O investimento que foi feito por ele enquanto profissional, por ela enquanto profissional, mas também pela empresa aérea, para deixar este homem, esta mulher, esse profissional, apto a voar uma máquina fantástica na nossa aviação comercial, é muito investimento. Então, essas pessoas, por isso que eu digo, essas pessoas podem estar paradas. Como um colega nosso que, ao fazer uma live, ele direcionou o foco do seu celular, mostrou o armário no quarto dele e disse, ó, o meu terno de voo, o meu uniforme de voo está ali, mas em breve eu vou utilizar. Sim. Aquele uniforme ali simboliza muito investimento, quer dele, quer de uma empresa aérea. Então, essas pessoas obrigatoriamente e logicamente serão todas reaproveitadas e muito bem. Mas eu repito, é o momento também de se colocar em dia, para que quando a empresa for recontratar, ela possa recontratar de novo o mesmo profissional. Porque eu digo assim, ó, o mercado, ele faz parte de um tripé de processos, pessoas e tecnologia numa grande administração, né, numa grande organização. O caso do comércio está ligado mais aos processos. O comércio, o mercado, ele é cruel, ele é frio, ele é
calculista. O mercado, ele visa o lucro. Lógico que tudo é feito com pessoas. O mercado não tem emoção. E nem pode ter emoção. Mas as pessoas têm. Então, para que você não se frustre nesse mercado, não fique frustrado nesse mercado, o que você tem que fazer? Você, que é pessoa e que tem emoções, e que estará sob o manto desse mercado que não tem emoções, que ele vai te excluir ou te abrigar, dependendo do momento e das tuas qualificações. Então, se prepare para isso, para que você esteja bem logo em seguida. Porque nada fica garantido, até respondendo a pergunta da nossa colega ou do nosso colega. Nós vivemos um momento em que nada está garantido. Nada está garantido que depois eles vão levantar a mão. Amorim, volta aqui, ocupa o teu assento aqui na aeronave. Não, né? O mercado não é assim. Amorim, a gente já está chegando no final. Eu estava vendo aqui agora o horário, porque, gente, eu fico olhando para o lado aqui porque eu estou acompanhando o computador aqui também. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para esse pessoal, porque já está acabando o nosso tempo aqui. O que tu tem para deixar para o pessoal, a mensagem, que eu tenho acabado todas as nossas lives nesse sentido, pedindo uma mensagem para essas pessoas que estão agora em casa, né, que estão preocupadas com o seu futuro, já estão até de saco cheio, vamos ser bem sinceros, ficar em casa, não aguenta nem olhar Netflix, não aguenta olhar Amazon, rede social, televisão, as coisas parecem que já estão ficando angustiadas, e eu sei disso que está passando com vocês, porque eu também estou passando, acredito que tu também, né, Amorim? Mas o que a gente pode dizer para essas pessoas, o que tu pode dizer para todas essas pessoas que estão muito preocupadas com o que vai acontecer ou com o que está acontecendo nesse mundo? Olha, como mensagem, uma de natureza mais pessoal, a outra um pouquinho técnica. A primeira é assim, tudo isso vai passar, todo mundo fala isso, vai passar, tudo passa. E é a mais pura verdade. Quem viver, verá, passou. E o mundo vai seguir o seu curso e as pessoas não vão nem lembrar, não sei, claro, quem sofreu alguma coisa muito terrível, né, com relação a esse momento, mas que graças a Deus não é a maioria das pessoas, é uma minoria da população, mas eles vão olhar para trás, vão recompor as suas perdas financeiras, vão recompor o seu trabalho e o mundo vai tocar. E muita gente, inclusive, vai melhorar de posição, porque os mais sábios vão ocupar este momento, vão aproveitar, a palavra correta é aproveitar esse momento, para fazer o que a gente chama de o quê? De um projeto estratégico pessoal, né? Um PEP da vida. Projeto estratégico pessoal. O que eu quero fazer de acordo com o cenário que se apresentar? Isso é muito importante fazer. Então, quem assim fizer, vai estar preparado para viver bem esse próximo momento que vem aí. Qual? Nós não sabemos direito, mas ele virá, porque tudo vai passar. Se vai passar, e eu estou cuidando da minha saúde, cuidando da saúde da minha família, eu não tenho que ficar angustiado. Até porque eu também não consigo dominar o futuro. Eu não sei o que vai acontecer daqui a alguns minutos, daqui a alguns segundos, né? Para a minha vida. Então, eu também não queira, que eu não queira ter esse desdém, né? De ser o supremo que posso prever o futuro e também controlar o futuro. Não, não vamos controlar esse futuro. Então, não vamos sofrer por causa disso, tá? Se preparar é uma coisa. Sofrer com antecedência já é perder com antecedência. Então, não se faz isso. Então, isso de uma parte pessoal. De uma parte mais técnica, eu diria o seguinte, e aí me preocupa, Juan, e os colegas que estão assistindo. Quando as aeronaves voltarem a voar, elas ficaram no solo meses. Os pilotos ficaram meses. Os mecânicos ficaram tempo sem, às vezes, mexer, entre aspas, né, numa aeronave. As pessoas que fazem a gestão ficaram um tempo, às vezes, desligado do local onde se faz o trabalho. Porque o mundo virtual não é o mundo real. E isso é uma grande verdade. Bom, aí, as pessoas, então, eu acho que agora, e nós estamos próximos a sair desse momento, né, de crise, eu acho que as empresas, as pessoas, todo mundo tem que pensar numa coisa. Como fazer a gestão da segurança operacional, especificamente pela memória, pelo que nós recebemos desse período de pandemia. Por quê? Caso contrário, a demanda vai aumentar, as pessoas vão querer recompor as suas perdas financeiras enquanto empregado, mas também enquanto empresa aérea, vão colocar aeronaves para voar, toda a máquina para girar,
E se isso não estiver bem azeitadinho, como estava na segurança operacional, aí nós poderemos ter algo muito pior até do que o coronavírus, que seriam os acidentes aeronáuticos. Então, todos nós envolvidos na aviação, como gestores, ou executando qualquer atividade do sistema de aviação civil, todos somos responsáveis pela segurança operacional. É uma coisa que nós temos que cobrar dos nossos gestores e também praticar essa segurança. Porque, senão, nós podemos correr um risco muito grande por estarmos desaquecidos. Essa é uma preocupação que eu tenho. E é uma preocupação muito viva. Eu fazia até analogia, é como se um jogador de futebol entra no meio do segundo tempo, né? Ele entra sem ritmo, entra frio, e aí tu vai até tu pegar o ritmo e tudo mais, às vezes demora um pouco, né? Mas, Amorim, eu queria te agradecer, Amorim, porque o Instagram, para quem não conhece, ele é assim, ó, se a gente não finaliza, ele finaliza pela gente, né? Até a live de ontem com o Maurício, a gente falou e eu disse assim, então tá, acabou, fechou. Então deu bem certinho no ponto, fechou, tá bom? Então eu queria agradecer muito por esse bate-papo, espero que o pessoal tenha gostado, porque eu adorei, gostei bastante. A gente até conversa e fala assim, Juan, cara, não tá ficando muito longo, o Amorim que vem acompanhando as lives, eu disse assim, Amorim, mas a gente está sempre falando de assuntos novos, não é repetitivo, o pessoal que assiste e vem acompanhando, eu acho que está gostando também. E acho que isso aconteceu, porque a gente tem a média de pessoas participando a mesma, tá? Desde o início da nossa live até agora. Então, espero que tenham gostado assim como eu gostei. Lembrando que todas essas lives estão sendo gravadas e ficam todas à disposição lá dentro do nosso blog, Decole Seu Futuro. Tá bom, gente? Muito obrigado. Amorim. Vou só finalizar aqui com eles e aí já passando para a live de amanhã e do restante dessa semana. Tá bom? Um forte abraço. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Gente, vamos botar aqui então a musiquinha para finalizar essa live de hoje, né? Da Melim, Peça Felicidade, né? Vamos entrar um pouquinho mais animado. Essa semana tá bem legal, a gente vai conversar. Agora eu tô vendo aqui a Tiele Passos, que é aluna, a gente vai fazer uma live um pouco diferente, como a gente é instituição de ensino e faculdade. A gente vai conversar com um aluno numa live também para falar como é que é essa adaptação, né? Por quê? Porque a gente tem pessoas que estavam no ensino presencial, tinha toda essa expectativa de nossa, meu Deus, e agora parou, o que vai acontecer? Vou ter que entrar para o ensino online, como é que vai acontecer isso? Vamos conversar com esse pessoal para saber como é que está o dia a dia deles, como é que está sendo essa adaptação. Eu acho que vai ser bem legal. É conversar com vocês que estão aí assistindo a nossa live, tá bom? Essa semana também eu já estou em contato e estou conversando com o professor Jorges, né? O professor Jorges, ele foi presidente da Comissão de Especialista de Direito Aeronáutico de Goiânia, né? Foi presidente da Comissão de Especialista da Reforma do Código Brasileiro da Aeronáutica. A ideia é falar um pouquinho mais visando a questão do direito dentro do que está acontecendo na nossa aviação agora, das atitudes, das ações tomadas, né, pelos nossos governos, até pelos setores aéreos, para a Agência Nacional de Aviação Civil, com relação à nossa aviação. Tá bom, gente? Muito obrigado e até amanhã, às 5 horas da tarde, a gente volta para a próxima live. Tá bom? Um forte abraço para todos vocês.